vamos conversar agora, minha gente, que Sóstenes Macedo, ele que é da Codesal, da nossa Defesa Civil, já está aqui em contato, já está por vídeo com a gente, podendo falar justamente sobre essa operação chuva que vem logo mais. Vamos conversar com Sóstenes Macedo, o último que entrou agora, Nilson. Prontinho, é isso aí. Muito bom poder conversar com o senhor. Obrigado por poder atender a gente para falar dessa operação chuva que vem logo mais e também desse feriadão que tem uma perspectiva de chuva. Seja muito bem-vindo à nossa notícia, Sóstenes. Muito boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Excelsior. Satisfação em poder conversar com vocês nessa semana que finda os dias ordinários, entrando aí agora esse feriado, mas não finda a nossa operação. A Codesal, que atua em regime de plantão 24 horas por dia, todos os dias do ano, neste feriado estará aqui em regime de plantão para atender o soteropolitano diante da frente fria que deve chegar à nossa capital, atuando com grandes acumulados pluviométricos já na madrugada da quinta para sexta-feira. Perfeito. Então o feriadão, apesar de hoje estar um sol de rachar aqui em Salvador, mas o feriadão é a perspectiva de chegar essa frente fria, né, Sóstenes? Exatamente, a tendência de que nós já tenhamos aí na madrugada da quinta para sexta-feira chuvas moderadas, por vezes fortes, ela deve se estender aí no sábado, na sexta-feira, no sábado, no domingo, deve dar uma trégua na segunda, na terça, retornando novamente no meado da próxima semana. É uma característica da frente fria que já vem trazendo aí grandes intensidades, grandes acumulados pluviométricos no interior da Bahia. Tivemos Cabralha com cerca de 114 milímetros nas últimas 24 horas, Vitória da Conquista com 73 milímetros, e é claro que chama a nossa atenção, e dessa forma as nossas equipes da Codesal, de engenheiros, de técnicos, arquitetos, geólogos, estão aqui à disposição do soteropolitano para garantir a resposta rápida para qualquer eventual necessidade que nós tenhamos. Às vezes parece que essa previsão do tempo serve muito para os banhistas, para as pessoas aproveitarem a praia, saberem se vai dar ou não no feriadão, mas também tem essa importância, né, da programação, de vocês planejarem um plantão, como é também um pouco dessa operação que vocês fazem diante dessa perspectiva justamente do tempo. Nós temos aqui o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, que é o mais avançado de todo o Brasil, de todas as capitais, cidades brasileiras. Contamos aqui com meteorologistas, oceanógrafos, geólogos, estatísticos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, são profissionais multidisciplinares que têm a pretensão de fazer a previsão climática. Nós fazemos baseado na nosso Plano Preventivo de Defesa Civil, nosso PPDC, com o escalonamento da hierarquia do grau de risco para cada nível de acúmulo pluviométrico na cidade. Talvez as pessoas se acostumem a observar os outros institutos e muitas vezes errando a informação a respeito da chuva, porque não fazem como a Codesal faz, como o CEMADEC realiza, que é com um modelo próprio para Salvador, com uma escala própria para Salvador. E dessa forma, é claro que a nossa equipe, ela continua acompanhando constantemente, inclusive acompanhando as variações matemáticas dos algoritmos que são utilizados para esse modelo. Dessa forma, a gente consegue orientar, sugerir, conversar com os demais órgãos e secretaria do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Há pouco me reunia com o secretário de manutenção. Nesta manhã, quando o prefeito Bruno Reis entregava mais uma contenção de encostas na nossa cidade, na região de Cajazeiras, cerca de 4 milhões de reais em mais de 1.700 metros quadrados de obra realizada pela Prefeitura de Salvador, através da CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, por meio da SUCOP, a Superintendência de Obras Públicas, somadas, é claro, as nossas geomantas instaladas pela Codesal, que hoje já totalizam 552 áreas protegidas pela Prefeitura. Então, a gente vem acompanhando, monitorando, é claro, construindo a Salvador cada vez mais adaptada, mais resiliente, mas é certo que grandes acumulados pluviométricos sempre trazem transtornos. Nós vimos isso no passado, acompanhamos isso no norte da Espanha, no ano passado, com 200 vidas perdidas, em diversos outros cenários do Brasil e do mundo, e é claro que Salvador vem se consolidando nessa cidade mais resiliente por conta dessas ações, mas sempre atenta a essas mudanças climáticas que hoje são a realidade na vida do soteropolitano. É isso aí, estamos conversando com Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil aqui de Salvador, a nossa Codesal.
repercutindo essa possibilidade de chuva no feriadão. A tecnologia da nossa Codesal já apontou para isso. E no geral, como um todo, a gente está nesse período de chuvas, né? Logo mais estamos no outono, logo mais chega o inverno, apesar desse período ter sido um pouco mais seco do que normalmente. Sóstenes, que balanço você faz até agora desse período e o que a gente ainda pode vir? É expectativa de chuva nesse período mesmo ou realmente a seca vai predominar mesmo sendo essa época dela? Tran, nós temos aí os meses de março, abril, maio, junho como os meses mais chuvosos do ano em Salvador. Ao contrário do que muitos imaginam, que é no inverno que chove na nossa cidade, é justamente no outono que nós vivenciamos os maiores acumulados. No ano passado, 2024, nós tivemos o abril mais chuvoso da história da cidade. Foram 821,7 milímetros num mês que já é muito chuvoso e tem por média histórica 284 milímetros. Foram 3 vezes mais do que o esperado. Este ano 2025, entretanto, tanto março com poucas chuvas e também abril, é claro que surpreendeu positivamente, porque ninguém quer ter nenhum tipo de desconforto ou mesmo risco que é apresentado à população. Então a primeira quinzena foi muito tranquila. A segunda etapa deste mês de abril, na terceira semana, nós tivemos a passagem de uma frente fria, que não foi tão intensa, mas que trouxe em 3 dias de passagem desse sistema cerca de 100 milímetros. A nossa preocupação se dá porque em regiões do sul do estado, a exemplo de Cabralha, nós tivemos já mais de 114 milímetros em 24 horas. Então a intensidade dessa frente fria e a possibilidade e perspectiva dela estacionar aqui na capital dos baianos nos gera, é claro, uma certa apreensão. Nós estamos preparados para atuar rapidamente, dar a resposta necessária, mas é claro que é um sistema que possa vir com muito vigor. A gente precisa que todos estejamos atentos. Os profissionais da Defesa Civil, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Manutenção, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Limpurb, Educação, enfim, todos os atores, mas também a população. E ao observar qualquer cenário de risco, inclinação de vegetal, fissura ou rachadura das casas, ou mesmo quando há algum tipo de escorregamento de terra, as pessoas devem se afastar imediatamente e discar 199 para que um técnico, um preposto da nossa Codesal, seja ele um engenheiro, seja ele um arquiteto, seja ele um geólogo, possa realizar a vistoria e garantir assim a sua segurança. E você acredita que a situação das mudanças climáticas podem estar afetando os trabalhos a longo prazo da Prefeitura, da Defesa Civil, com as suas perspectivas e até de adequação que têm sido feitos e de estudos de inteligência de fato para se adequar a esse cenário que vem se impondo no mundo todo, infelizmente? A mudança climática não é mais uma história para o futuro, é uma realidade, a gente vem vivenciando ela. Ano passado nós tivemos em fevereiro, que é em pleno verão, um mês que a sua média histórica é de 98 milímetros, 298. 3 vezes o que era esperado para aquele período. Novembro, por sua vez, nos chamou muita atenção, porque embora a média para todo mês seja de 108 milímetros, novembro de 2024, nós tivemos 400 milímetros em apenas 3 dias em algumas localidades. Então essa é uma realidade que vem se apresentando às sociedades, às cidades, aos estados, às nações, não só em Salvador, não só na Bahia, no Brasil, mas em todo o mundo. E Salvador, sempre na vanguarda, vem buscando alternativas. Todos os nossos estudos, o nosso ferramental, os nossos equipamentos. Nós contamos hoje aqui com quase 150 sensores, estações meteorológicas, estações hidrológicas, estações geotécnicas, estações pluviométricas, sistemas de alerta e alarme, tudo isso para favorecer o melhor conhecimento do que está acontecendo em toda a cidade e assim poder promover as soluções integradas, não só com as ações da Codesal, mas também de outros organismos, seja a limpeza de canais, poda de árvores, que são realizadas pelos colegas da SEMAN. O colega Lázaro Gessler, secretário da SEMAN, vem intensificando essas ações, as instalações das lonas nas áreas de risco, que têm sido colocadas numa parceria da Codesal com a Limpurb. O presidente daquela empresa pública municipal, Cacau, também vem intensificando esse tipo de ação, assim como a execução de obras como a dessa manhã, a proteção de encosta, de cerca de 4 milhões de reais, com já cerca de 600 milhões de reais investidos pela Prefeitura de Salvador.
para a execução de importantes obras, 552 dessas intervenções. Então, todas essas alterações, todas essas ações de adaptabilidade têm sido empreendidas pela Prefeitura para garantir segurança ao soteropolitano. É isso aí, estamos conversando com o Sóstenes Macedo, ele que é diretor-geral da nossa Defesa Civil, trazendo as ações de enfrentamento às chuvas que podem aí estar por vir nesse feriadão. Mas se a chuva não tem dado tanta dor de cabeça nesse início aí de outono, um assunto que acredito que te tirou com certeza... Ela não tem dado dor de cabeça no primeiro período, mas certamente Verdade. A partir da madrugada de amanhã nos trará muito transtorno, muita dor de cabeça, mas com muita dedicação, muito trabalho, nós estaremos aqui firmes e fortes para dar a resposta necessária ao povo de Salvador. Verdade, verdade. E vocês estão sempre de plantão, quase que acho que não passam uma noite tranquila, ainda mais nesse período de chuvas, né? E um período também que vocês passaram aí o tempo todo alerta foi justamente devido a alguns episódios que a gente acompanhou da nossa cidade, desabamento, inclusive de alguns prédios históricos, em especial a igreja de São Francisco. Sem querer procurar culpados ou nada nesse sentido, mas assim, que ações têm sido feitas para evitar próximas situações nesse sentido? A gente sabe que nossa cidade tem um valor histórico muito grande e isso exige muito cuidado também, né, com o nosso patrimônio e também com acidentes, de fato. A Prefeitura de Salvador, por meio da Defesa Civil e de uma série de outros órgãos e secretarias, tem ações concretas nesse sentido. Estava há pouco, inclusive, em reunião com a nossa equipe. Ontem me reuni com o diretor-geral do IPAC. Na semana passada, com o superintendente do IFAM. Isso tudo para apresentar as análises feitas por nossas equipes de arquitetos e engenheiros. Nós acompanhamos isso constantemente. São quase 3.000 casarões catalogados, estudados, georreferenciados pelos profissionais da Codesal. A nossa missão é de ter o conhecimento, fazer as notificações devidas aos proprietários e aos órgãos tomadores. Nós vimos buscando que estes tomem as providências cabíveis para que o nosso patrimônio não seja perdido e deixado ao esquecimento. Vale salientar, não é promovido pela Codesal, mas pela Prefeitura, por meio de uma série de outros organismos. Nós temos concessões hoje que são feitas com benefícios fiscais tributários para aqueles interessados em garantir a continuidade da nossa história, seja pela reforma dessas edificações, seja pelo incentivo a novos negócios e empreendimentos que sejam constituídos nessas edificações. Então, até mesmo com a restituição de até 50% do investimento feito para justamente permitir que o nosso centro histórico tenha uma vida prolongada. O prefeito Bruno trouxe essa matéria de forma arrojada, é o Renova Centro, um programa importante que é revolucionário, está na vanguarda das ações de proteção histórica no Brasil inteiro e os resultados já começam a aparecer. Se observa que diversas das secretarias municipais, e aqui eu posso citar a Secretaria de Infraestrutura, a Fundação Mário Léo Ferreira, a Secretaria Cidade Sustentável, diversas outras que foram instaladas na região do comércio, educação, saúde, Saltur, Secult, são várias dessas edificações que hoje são sedes dessas importantes secretarias e órgãos da Prefeitura de Salvador. Somado a isso, nós temos também museus, a exemplo da Casa da Música da Bahia, nós temos o acervo público municipal, o próprio Museu do Mercado Modelo, o próprio Mercado Modelo, o Hub, que fica na Avenida da França, e diversos outros equipamentos que têm sido constituídos pela Prefeitura de Salvador para valorizar e garantir que o centro histórico seja preservado. Por fim, a constituição do distrito do centro histórico, apropriando aquela localidade importante, uma nova subprefeitura com um responsável que ali ele faz uma interface com os diversos órgãos da Prefeitura de Salvador e de outros entes da federação para garantir que essa localidade tão importante, que é o centro histórico da nossa cidade, seja preservada.
Estamos conversando com Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil aqui de Salvador. Recentemente, também fazendo esse apanhado do que já tirou a dor de cabeça do senhor, te colocou de plantão, dando várias entrevistas nesses tempos. Também nós acompanhamos a Câmara Municipal, né? Já passou por esse incêndio. Como é que o senhor percebeu esse episódio em um prédio também muito histórico da nossa cidade? E como é que foi ali conter essa situação histórica também na nossa cidade, esse prédio tão importante, inclusive nas primeiras câmaras do nosso país? Estivemos no momento do episódio, junto com o então comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Marquezine, com o atual comandante-geral, Coronel Aloísio. Os bombeiros fizeram o primeiro combate, nós, por nossa vez, fizemos a análise da engenharia civil, da segurança, e agora aquela importante casa legislativa da nossa cidade, a mais importante casa legislativa do Brasil, o presidente da Câmara, o vereador Carlos Muniz, vem tomando as providências, a Prefeitura também para auxiliar nesse processo, a Fundação Mariel Ferreira, para garantir novamente o uso daquele equipamento cultural que tem uma vida muito importante na capital dos baianos. Ali nós temos o Palácio do Rio Branco, a Câmara Municipal, uma série de outros edifícios, outras edificações que vêm passando por melhorias para justamente garantir que tanto na Rua Chile, mas que em todo o centro histórico nós tenhamos a nossa memória preservada. Eu queria aproveitar, Tram, já para finalizar a nossa conversa, a gente está aqui na preparação com as nossas equipes, tratando da questão da chuva, da frente fria que está por chegar. Agradecer a você o espaço para que a gente pudesse conversar com os ouvintes da Rádio Excelsior, a gente que acompanha isso constantemente junto à população de Salvador, e dizer que nesse momento que as pessoas fiquem atentas e que, observando qualquer cenário de risco, não vacile, não coloque a sua vida e de seus familiares em risco, se afastem imediatamente e liguem para a Codesal para que um dos nossos profissionais possa realizar a vistoria e garantir assim a segurança de todos. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Sóstenes Macedo, muito obrigado pela entrevista. Espero um bom trabalho para o senhor nesse plantão do feriadão, que a chuva venha tranquila e que o trabalho do senhor possa ser muito bem executado como vem sendo. Obrigado, viu, pelo tempo aqui na Rádio Excelsior. Um grande abraço. Tchau, tchau. É isso aí, foi nossa entrevista com o Sóstenes Macedo, da Defesa Civil. Informações importantes para esse feriadão que promete ser de chuva, minha gente. Mas a Defesa Civil de plantão para atender qualquer ocorrência. E claro, ele já passou as orientações, tome cuidado, saia justamente de zonas de perigo, porque a chuva tem perspectiva de cair neste feriadão. Vamos ter mais informações?